Atos, capítulo 10. E havia um certo homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião, do esquadrão chamado Italiano, devoto, e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas doações ao povo, e continuamente orava a Deus. Ele viu claramente em visão, cerca da hora 9 do dia, a um anjo de Deus, que vinha a ele, e lhe dizia, Cornélio. E ele, olhando-lhe atentamente, e muito atemorizado, disse, O que é, Senhor? E disse-lhe, Tuas orações e doações subiram à memória diante de Deus. E agora envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de um Simão curtidor, cuja casa é junto ao mar, este te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, ele chamou a 2 de seus servos, e a um soldado devoto, dos que permaneciam continuamente com ele. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, enquanto estes iam pelo caminho, e chegando perto da cidade, Pedro subiu ao telhado para orar, quase à hora sexta. E tendo ele fome, quis comer, e enquanto estavam lhe preparando, caiu sobre ele um êxtase. E ele viu o céu aberto, e descia a ele um certo objeto, como um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, e abaixando-se à terra, em que havia de todos os animais quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E veio-lhe uma voz, dizendo, Pedro, mate come. Mas Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ordinária ou impura. E a voz voltou a dizer pela segunda vez, o que Deus purificou, não faças tu como se fosse ordinário. E isto aconteceu 3 vezes, e o objeto voltou a ser recolhido acima ao céu. E enquanto Pedro estava pensando perplexo consigo mesmo o que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os homens que tinham sido enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E estando Pedro pensando naquela visão, o Espírito lhe disse, Eis que 3 homens te buscam. Então levanta-te, desce, e vai com eles, sem duvidar, porque eu os enviei. E Pedro, tendo descido aos homens que tinham lhe sido enviados por Cornélio, disse, Eis que eu sou a quem buscais, qual é o motivo pelo qual estais aqui? E eles disseram, Cornélio, que é centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo para te chamar até a casa dele, e ouvir de tuas palavras. Então chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. Mas no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia seguinte chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando por eles, tendo chamado a seus parentes e amigos mais íntimos. E sucedeu que, ao Pedro entrar, Cornélio se encontrou com ele, e caindo aos pés dele, adorou-o. Mas Pedro o levantou, dizendo, Levanta-te, eu mesmo também sou um ser humano. E tendo conversado com ele, entrou, e achou a muitos que ali tinham se reunido. E disse-lhes, Vós sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se de estrangeiros, ou aproximar-se deles, mas Deus me mostrou que a ninguém chame de ordinário ou impuro. Portanto eu, tendo sido chamado, vim sem qualquer oposição de minha parte. Então eu pergunto, por que motivo me mandaste chamar? E Cornélio disse, há 4 dias que, até esta hora eu estava jejuando, e orava a hora 9 em minha casa. E eis que um homem se pôs diante de mim com uma roupa brilhante, e disse, Cornélio, tua oração tem sido ouvida, e tuas doações têm sido lembradas diante de Deus. Envia pois a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, este se hospeda na casa de Simão o curtidor, junto ao mar, quando ele vier, falará contigo. Então logo eu enviei a ti, e bem fizeste em vir até aqui, agora pois estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem te ordenado. E Pedro, abrindo a boca, disse, Reconheço que é verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas sim, em toda a nação, aquele que o teme, e pratica a justiça, este lhe é agradável. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós sabeis da palavra que veio por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E sobre Jesus de Nazaré,
como Deus o ungiu com o Espírito Santo, e com poder, o qual percorreu os lugares fazendo bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia, e fez com que fosse manifesto, não a todo o povo, mas sim a testemunhas determinadas por Deus com antecedência, a nós, que juntamente com ele comemos e bebemos, depois dele ter ressuscitado dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, e dar testemunho de que ele é o que foi ordenado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este todos os profetas dão testemunho, de que todos os que nele crerem receberão perdão dos pecados por meio do seu nome. E estando Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram muito admirados de que também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em diversas línguas, e a engrandecer a Deus. Então Pedro respondeu: Por acaso pode alguém impedir a água, para que não sejam batizados estes, que também, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então lhe pediram que continuasse com eles por alguns dias.